Vamos agora tratar problemas envolvendo geometria cilíndrica. Logicamente, nesse caso, por razões de simplicidade matemática, é muito mais cômodo tratar o problema utilizando as equações ou a equação diferencial de conservação de energia na forma de coordenadas cilíndricas. Neste caso que analisaremos agora, temos a situação de uma tubulação onde temos a parede cilíndrica confinada na região entre raios R1, raio interno, e R2, raio externo. A sequência que adotaremos aqui será semelhante à que utilizamos para coordenadas planas, para geometrias planas. Iniciaremos tratando um problema de condução unidimensional com transferência de calor apenas na direção radial e inicialmente utilizaremos condições de contorno do tipo A, onde as temperaturas na superfície interna e externa do cilindro são conhecidas. Seguindo a sequência que adotamos anteriormente, a primeira parte do tratamento matemático consiste em enunciar as simplificações ou as considerações que faremos na abordagem do problema. Neste capítulo ainda estaremos trabalhando com regime estacionário e transferência de calor apenas em uma direção, neste caso apenas na direção radial. Consideraremos um sistema sem geração de calor e um material com condutividade térmica constante. Partindo da equação geral de conservação na forma de uma equação diferencial e considerando as simplificações que foram formuladas, podemos então simplificar esta equação, deixando apenas os termos ou o termo que vai representar a equação que vai governar o processo de transferência de calor. Então, nesse caso, considerando transferência apenas na direção radial, esse primeiro termo aqui permanece, esses dois associados à transferência por condução nas direções θ e z são cancelados, sem geração de calor, esse termo de Q ponto pode ser desconsiderado, e a hipótese de estado estacionário nos permite eliminar esse termo associado à parte de acúmulo de energia. Com essas considerações, a equação de conservação, então, fica na forma que é apresentada a seguir, que seria essa equação aqui, com a consideração de condutividade térmica constante. A condutividade térmica pode ser passada para fora da integral, e como ela não é igual a zero, o que vai ter que ser zero é d sobre dr de r dt dr igual a zero. Aqui devemos observar que o parâmetro 1 sobre r, no intervalo de raios entre R1 e R2, também não vai ser igual a zero, o que permite, então, que tratemos como equação de conservação esta expressão que está representada aqui. A obtenção do perfil de temperatura vai passar, então, pela integração dessa equação, aplicação das condições de contorno, numa sequência bem semelhante à que adotamos para tratamento de problemas em geometria plana. Partimos, então, da equação de conservação conforme foi obtida no slide anterior e procedemos a duas integrações. A técnica utilizada aqui é a mesma que foi utilizada anteriormente, consiste em separação de variáveis, mandamos para o lado direito apenas o termo dr e integramos dos dois lados. Lembrando mais uma vez que integração e diferenciação são operações inversas, o resultado dessas duas integrais, do lado esquerdo teremos r dt dr, do lado direito 0 dr, que vai dar zero. Como estamos procedendo a uma integral indefinida, teríamos que adicionar uma constante de integração. Finalmente, passando o r, que aparece aqui do lado esquerdo no numerador, para o lado direito no denominador, expressamos então o gradiente de temperatura dt dr sendo C1 sobre R. Como C1 é uma constante, nós observamos aqui que dt dr não é mais constante, como aconteceu no caso de geometria plana, e sim ela vai variar inversamente com a variação da posição radial. Se lembrarmos da equação de Fourier, que fala que o fluxo de calor é obtido pelo produto de menos K dt dr, podemos concluir que, neste caso, o fluxo de calor vai ser menos K C1 sobre R,
e, consequentemente, o fluxo de calor não mais vai ser constante, ele vai depender do valor de R. Procedendo a mais uma integração, utilizando o mesmo procedimento de separação de variáveis, passando dr para o lado direito e integrando novamente, vamos obter T igual a C1, logaritmo neperiano de R mais C2. Observem que agora o perfil de temperatura depende linearmente do raio, não é mais um perfil de temperatura linear, como aconteceu no caso de geometria plana. Para a determinação dessas duas constantes de integração, iremos utilizar condições de contorno, usando uma metodologia semelhante à que foi adotada para a geometria plana. As condições de contorno que utilizaremos agora são as do tipo A, em que na posição R igual a R1 temos a temperatura igual a Ts índice 1, e na posição radial R igual a R2, T igual a Ts2. Aplicando essas duas condições na equação que descreve o perfil de temperatura, nós determinamos os valores de C1 e C2 e, finalmente, substituindo esses valores na equação do perfil, determinamos o perfil final de temperatura. Aqui é conveniente que vocês façam esse algebrismo detalhadamente e procurem verificar a validade desta equação. De posse da equação que descreve o perfil de temperatura, nós podemos então derivar a equação e multiplicá-la por menos K e determinar uma expressão para a estimativa do fluxo de calor ao longo da direção radial. Vocês notem que, considerando K, Ts1, Ts2, R2 e R1 como valores constantes, nós observamos que o fluxo de calor varia inversamente com o raio. Se multiplicarmos o fluxo de calor pela área perpendicular à direção de transferência de calor, que nesse caso é 2πr vezes L, nós vamos constatar que, como na área aparece R no numerador e no fluxo aparece R no denominador, esses R's vão cancelar e, conforme já esperado, nesse caso a taxa de transferência de calor vai ser constante e vai ser equivalente a 2π L, que é um comprimento de referência do cilindro, a condutividade térmica do material que compõe a parede, a diferença de temperatura nas duas superfícies e o logaritmo da razão radial. R2 é o raio mais externo e R1 o raio mais interno. Vocês notem que o sinal do fluxo de calor e da taxa de transferência de calor vai ser definido pelo sinal da diferença de temperatura. R2 é maior do que R1, então esse número aqui é positivo, 2πLK são todos positivos. Então, se Ts1 é maior do que Ts2, o fluxo de calor ou a taxa de transferência de calor está no mesmo sentido do crescimento do raio, então a taxa vai ser positiva. Se ocorrer o inverso, Ts2 maior do que Ts1, o calor está indo no sentido contrário ao do crescimento do raio e, consequentemente, tanto o fluxo quanto a taxa de transferência de calor serão negativos. Podemos seguir uma metodologia semelhante à que adotamos no caso de geometria plana e reescrever a taxa de transferência de calor de uma forma que seja semelhante à equação da lei de Ohm da eletricidade. Então, através desse algebrismo, nós podemos escrever que a taxa de transferência de calor é igual à diferença de temperatura Ts1, Ts2, e aqui no denominador, por analogia com a lei de Ohm do circuito elétrico, isso aqui representaria uma resistência térmica por condução, mas agora para sistemas em geometria cilíndrica. Note que nesse caso a resistência térmica é expressa pelo logaritmo do raio mais externo dividido pelo raio mais interno, dividido por 2πLK. Esse valor também é sempre positivo, e novamente o sinal da taxa de transferência de calor vai ser dado pelo sinal da diferença entre Ts1 e Ts2. Valendo na analogia com a lei de Ohm da eletricidade, nós podemos dizer que Ts1 menos Ts2 vai ser uma força motriz, neste caso uma força motriz para transferência de calor, e aqui no denominador temos uma resistência térmica por condução para o caso de geometria cilíndrica. Podemos generalizar o tratamento que foi feito anteriormente, alterando as condições de contorno
em relação ao exemplo anterior. Podemos agora imaginar o caso de uma tubulação cilíndrica, na parte interior dela, fluindo algum material, um fluido, um gás, um líquido a uma determinada temperatura e com um certo coeficiente de transferência de calor, e na parte externa, um fluido a uma dada temperatura e coeficiente de transferência de calor diferentes da região interna. Nesse caso, as condições de contorno, tanto na superfície interna quanto na superfície externa, seriam condições de transferência de calor convectivas, onde aplicaríamos um balanço de energia para a superfície, lembrando que para a superfície, tanto em estado estacionário quanto transiente, vale a igualdade entre os fluxos de calor por condução e por convecção. A analogia com o circuito elétrico é bem imediata, semelhante ao que já aconteceu anteriormente, e aí teremos uma taxa de transferência de calor, o análogo elétrico está representado aqui, temos a força motriz para transferência de calor, a diferença de temperatura entre o fluido interno e o fluido externo, T infinito 1 e T infinito 2, e um somatório de resistências, por se tratar de um circuito em série. Então, essa parcela aqui seria a resistência térmica por convecção, resistência térmica por condução e a resistência térmica por convecção na face externa. Neste caso, é interessante observar que a expressão para resistência por convecção é bem semelhante ao que vimos anteriormente, por causa de geometria plana. Lá aparecia uma área A, que era a área da seção transversal perpendicular à direção de transferência de calor. Aqui também uma área, 2πr1L, corresponde à área superficial interna do cilindro, e 2πr2L, a área superficial externa do cilindro. Então, dessa forma, nós podemos combinar e determinar a taxa de transferência de calor como sendo a diferença das duas temperaturas mais extremas, dividido pelo somatório das resistências térmicas. A expressão obtida, então, é representada aqui nesse slide. No numerador, temos a força motriz para transferência de calor, diferença de temperatura entre os fluidos na região interna e externa, e aqui dentro o somatório das resistências térmicas, convecção, condução, convecção novamente, expressas agora para um sistema em geometria cilíndrica. Podemos agora considerar um sistema onde a parede é composta de diferentes materiais. No caso aqui, 3 materiais, A, B e C, um fluido escoando na região interna da tubulação e um outro fluido na região externa. Novamente, a analogia com o circuito elétrico pode ser aproveitada, e temos um caso de transferência de calor análogo a um circuito em série, onde temos que a força motriz seria a diferença de temperatura do fluido na região interna menos a externa, e a resistência térmica seria o somatório das resistências por convecção internamente ao tubo e externamente, e as 3 resistências térmicas por condução nas 3 camadas de material. A expressão dessas resistências térmicas em cada uma dessas camadas é sempre dada pelo logaritmo do raio mais externo pelo raio interno, dividido pelo produto de 2π L vezes a condutividade térmica do respectivo material. Então, considerando esta analogia, nós podemos formular uma equação para a estimativa da taxa de transferência de calor em um sistema com essa configuração apresentada aqui no slide. O resultado disso é esta equação para a taxa de transferência de calor, onde no numerador temos a força motriz, a diferença de temperatura do fluido interno e externamente ao tubo, e o somatório das resistências, 2 por convecção e as 3 resistências térmicas por condução. Essa equação pode ser reescrita, definindo esse denominador como uma resistência térmica total, especificada através da soma dessas 5 contribuições. Uma questão interessante de se analisar neste ponto é verificar qual que é o efeito da espessura da última camada de material sobre a taxa de transferência de calor. Uma análise preliminar e precipitada poderia nos levar a considerar que um aumento da espessura da última camada de material levaria a uma redução na taxa de transferência de calor. Como veremos a seguir, isso não é necessariamente verdade,
porque podemos observar nessa equação que um aumento na espessura da última camada de material vai fazer com que R4 aumente, o que certamente vai aumentar a resistência por condução nessa camada, mas observando atentamente a resistência térmica por convecção, vemos que nela aparece também o raio mais externo, e neste caso o efeito aqui do aumento do raio ocorre no sentido de fazer uma redução dessa resistência térmica por convecção, uma vez que há um aumento na área para transferência de calor. Então, uma análise mais pormenorizada vai implicar em se analisar o comportamento dessa resistência total quando se faz uma variação em R4. Essa variação no R4 vai alterar apenas os dois últimos termos. Dessa forma, não precisamos de considerar esse efeito nessas três primeiras parcelas. A análise poderia ser feita também procurando interpretar o efeito em qualquer um desses raios. A análise sendo feita no R4 é simplesmente por uma comodidade matemática, mas poderia ser aplicado também para qualquer outra espessura de uma das camadas que são utilizadas para fazer o revestimento da tubulação. Lembrando dos conceitos de cálculo, podemos verificar que a análise do efeito do R4 sobre a resistência total pode ser feita através de considerações matemáticas, procurando caracterizar como que a resistência total varia com R4, e isso é expresso matematicamente através da derivada da resistência total em relação ao valor de R4. Fazendo essa análise matemática, nós determinamos o valor da derivada da resistência total em relação à variação de R4, e o resultado é dado por esta equação. Esse foi obtido pela derivação do termo de condução e derivação do termo de convecção. Para determinarmos como é que é o comportamento da variação da resistência total em relação ao R4, temos que analisar o sinal dessa derivada. Inicialmente, isso pode ser feito procurando determinar se há um ponto de máximo ou um ponto de mínimo nessa função. Para fazer isto, temos que igualar essa derivada a zero e ver em que ponto que esse zero ocorre. Igualando, então, a derivada a zero, vemos que há um ponto onde essa derivada se anula, e esse ponto corresponde a uma posição radial R4, expresso pela razão entre a condutividade térmica do último material, do material C, dividido pelo coeficiente de transferência de calor da camada mais externa. Neste valor de R4, o valor da derivada da resistência em relação a R4 se anula. Para determinarmos se isso é um ponto de máximo ou um mínimo, devemos proceder a uma nova derivação e substituir esse valor de R4 nessa derivada e analisar o seu sinal. Se for um valor positivo para a derivada segunda, nós teremos um mínimo na resistência total, e se for um valor negativo, nós teremos um máximo na resistência total. Então, desenvolvendo este procedimento, calculando a derivada segunda, através da derivação dessas duas parcelas, e substituindo este valor de R4, onde ocorre um valor de derivada primeira igual a zero, nessa expressão aqui, podemos determinar o sinal da derivada segunda, e aí sabermos se esse ponto aqui é um ponto de máximo ou mínimo. Fazendo isso, nós determinamos que o valor da derivada segunda em R4 igual a condutividade térmica dividido pelo H4 é um valor positivo. Consequentemente, usando os fundamentos de cálculo, nós podemos concluir que esse valor de R4 corresponde a um valor de mínimo na função. Se este valor de R4 corresponde a um valor de mínimo na resistência térmica, logicamente isso vai corresponder a um valor de máximo na taxa de transferência de calor. Isso ocorre por quê? Porque temos dois comportamentos diferentes. O R4 aumentando, ele vai aumentar a resistência térmica por condução e, ao mesmo tempo, vai diminuir a resistência térmica por convecção. Até um determinado valor de R4, predomina um efeito do termo de condução e, posteriormente, passa a predominar o efeito do R4 sobre a variação da resistência térmica por convecção. O comportamento dessas diferentes resistências pode ser observado através da construção de um gráfico, onde serão plotadas as diferentes resistências térmicas
e também a taxa de transferência de calor através da tubulação. Esse gráfico que vai ser apresentado no slide a seguir foi feito para valores arbitrários, apenas com a finalidade de ilustrar esses diferentes efeitos nas diferentes regiões de variação de R4. Esta figura apresenta de forma gráfica as variações das resistências térmicas em relação à espessura da camada de isolamento, seria a espessura da última camada. Dessa forma, a abscissa aqui corresponde à diferença de R4 para R3. Quando essa diferença for zero, porque não temos nenhuma camada de isolamento, e a espessura dessa camada vai aumentando à medida que vamos fazendo essa relação aqui ficar cada vez maior. Na ordenada temos as resistências térmicas. Aqui a linha verde representa a variação da resistência térmica por condução, que aumenta continuamente com o aumento da espessura de isolamento. A resistência térmica por convecção é representada por essa linha azul. Como vimos pela equação anterior, essa resistência varia com o inverso de R4, consequentemente com o inverso da espessura da camada de isolamento, tendo um valor mais alto que vai gradativamente diminuindo à medida que essa espessura cresce. A resistência total é obtida pela soma de todas as resistências, em particular pelas resistências de convecção e de condução. Vemos, como previsto anteriormente pelo tratamento matemático, que há um mínimo nessa resistência térmica. Plotou-se aqui também a variação da taxa de transferência de calor. Os valores são observados aqui nesse eixo secundário e exatamente no ponto onde ocorre o mínimo de resistência térmica, um máximo na taxa de transferência de calor. É interessante observar que podemos obter valores de taxa de transferência de calor iguais para diferentes resistências ou para diferentes espessuras da camada de isolamento. Um caso mais extremo seria de examinar a situação onde não temos nenhum isolamento e o valor de taxa de transferência de calor seria exatamente igual ao que obteríamos com a espessura da camada de isolamento de aproximadamente 25 centímetros. Isso corresponderia a pensar, por exemplo, que se fôssemos envolvendo o nosso corpo com camadas sucessivas de vestimentas, poderíamos ter uma situação em que, colocando mais vestimentas, nós aumentaríamos a perda de calor que estaríamos sofrendo para o ambiente. Isso é um aspecto importante em tubulações, especialmente em situações onde estamos querendo minimizar a perda de calor, porque podemos pensar de forma equivocada que aumentar a camada de isolamento necessariamente vai reduzir a perda de calor. E o que nós observamos aqui é que isso não é necessariamente verdadeiro. Tem uma espessura crítica que vai fazer com que haja um máximo na taxa de perda de calor. E se quisermos ter um sistema de isolamento, temos que fugir deste raio crítico e procurar trabalhar com espessuras que estejam acima do ponto onde as perdas de calor vão ser minimizadas. Que bosta. Temos aqui um exemplo de aplicação dos desenvolvimentos que foram feitos agora a respeito de geometria cilíndrica. Neste caso, temos um arame com um diâmetro de 2 milímetros, que é isolado por um revestimento de borracha com condutividade térmica de 0,13 Watt/metro-Kelvin e com 2 milímetros de espessura. Aqui é informado também que a resistência térmica de contato entre o fio e o seu revestimento é dado por um valor de 3 × 10⁻⁴ metro quadrado vezes Kelvin por watt. O coeficiente de transferência de calor por convecção na superfície externa do revestimento é 10 watts metro quadrado Kelvin, a temperatura ambiente é 20 centígrados, e aqui é informado também que a temperatura do isolamento não deve ultrapassar 50 centígrados.
e aí é solicitado que determinemos qual que seria o valor máximo de corrente elétrica que pode ser passado através desse condutor sem que haja risco de haver a fusão desse condutor, desse material de isolamento, cujo limite máximo de temperatura é 50 centígrados. O exemplo também solicita que calculemos o raio crítico desse isolamento. Da mesma forma que foi sugerido em slides anteriores, seria conveniente aqui que vocês pausassem o vídeo, resolvessem o problema e comparassem com a abordagem que vai ser apresentada nos próximos slides. Essa figura apresenta um esboço do sistema sob análise. Temos aqui na região central o arame, através do qual está passando uma corrente elétrica, a camada de isolamento, né? E entre elas, a camada do arame e do isolamento, há uma resistência térmica de contato. Foi observado, foi um dado fornecido, que a máxima temperatura que o isolante pode suportar é de 50 centígrados. Vocês observem que, neste caso, essa máxima temperatura ela vai estar exatamente na interface, mas após a resistência de contato. Dessa forma, para a resolução do problema, não temos necessidade de incorporar a resistência de contato para cálculo dessa máxima corrente. O importante aqui, o conceito importante é lembrar que, como a taxa de transferência de calor é constante ao longo das diferentes regiões, que o que é dissipado aqui por efeito Joule pela passagem de corrente elétrica vai necessariamente ter que atravessar essa camada de isolamento. Então, podemos afirmar que a taxa de geração de energia por efeito Joule aqui no arame vai ser igual à taxa de transferência de calor através da camada de isolamento. Então, o esboço aqui dessa figura nos permite gerar essa equação representando aqui a taxa de transferência de calor e as duas resistências térmicas que vão estar presentes. A resistência por condução na camada de isolamento e a resistência por convecção entre a superfície da camada de isolamento e o ar. Aqui é importante vocês observarem com detalhe que, como a máxima temperatura é na interface do isolamento com o arame, e essa máxima temperatura vai ocorrer exatamente após a passagem do calor pela resistência térmica de contato. Dessa forma, a resistência térmica não aparece aqui nas resistências térmicas que estão contabilizadas. A conceituação que foi discutida no slide anterior nos permite, então, afirmar que a potência que vai ser dissipada por efeito Joule através da passagem de corrente elétrica no condutor é igual à taxa de transferência de calor, que é expressa, como visto nos slides anteriores, pela força motriz para transferência de calor. TS1 aqui seria a máxima temperatura na camada de isolamento, T∞2 a temperatura do ar que está em contato com a camada de isolamento na parte externa do condutor. Aqui é a resistência térmica por condução na camada de isolamento e a resistência térmica por convecção. Como temos um valor de referência do condutor, um comprimento L de referência, podemos dividir tudo aqui por L e obtermos um valor de potência dissipada por unidade de comprimento do condutor e, logicamente, dividir tudo por L. Esses dois valores de L que aparecem aqui vão ser eliminados e temos, então, finalmente a expressão para a potência máxima que pode ser dissipada. Essa potência vai estar associada à corrente que vai circular através do condutor. Substituindo dados na expressão que foi colocada, foi desenvolvida no slide anterior, temos que o R1 é 1 milímetro, como a camada de isolamento é de 2 milímetros, o valor de R2 vai ser 3 milímetros. Colocando tudo em unidades do sistema internacional, nós teremos então a diferença entre as temperaturas, a temperatura máxima do isolamento e a temperatura do ar ambiente. Aqui, como a razão dos raios, eu utilizei as dimensões em milímetros mesmo, a unidade milímetro, 3/1. Isso aqui é o valor da condutividade térmica da camada de isolamento. Aqui é a resistência térmica por convecção. 0,003 é o raio externo, correspondente a 3 milímetros, e 10 o coeficiente de transferência de calor por convecção. Dessa forma, a gente obtém um máximo de potência elétrica equivalente a aproximadamente 4,5 watt por metro de comprimento do tubo. E, nesse caso, o raio crítico é dado pela condutividade da camada de isolamento dividido pelo valor do coeficiente de transferência de calor, o que gera um valor de 13 milímetros.